A palavra que permeia a vida e a história. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Messias. Hoje nos reunimos com a comunidade de Mateus. E a pergunta que talvez Mateus faça àquela realidade ali em Cesareia de Filipe, que não é só uma questão geográfica, de localização, mas toda uma questão estrutural de modo de viver daquele povo. E a pergunta de Jesus é: quem dizem? Que dizeis que eu sou? Exige ainda uma resposta da nossa parte e no nosso tempo. Nem todos nós temos a mesma imagem de Jesus. Isso não só pela natureza inesgotável da personalidade, mas sobretudo porque cada um de nós cria a sua imagem de Jesus a partir de interesses e preocupações, condicionado pela nossa psicologia pessoal e pelo meio social em que pertencemos, marcada pela formação, por aquilo que recebemos de nossos pais, da nossa comunidade. E de fato é uma experiência dos próprios evangelhos. Cada um dos evangelistas trazem uma imagem de Jesus. Não é algo só pessoal, mas é de fato uma experiência vivida. E, no entanto, essa imagem de Jesus que cada um de nós possa ter é de importância decisiva para a nossa vida. Pois isso vai condicionar toda a nossa forma de compreender e viver a fé. Uma imagem empobrecida, unilateral, parcial ou falsa que temos de Jesus levará a uma experiência de fé pobre, muitas vezes fechada, parcial, que nos cria uma realidade falsa. Daí a importância que temos, de evitar possíveis distorções da nossa visão de Jesus, e purificar a nossa adesão a Ele. Isso é de suma importância, senão nos tornamos muito extremista e muitas vezes numa forma negativa que impossibilita a nossa vida e a vida dos outros. Não podemos pensar que, por outro lado, não é pura ilusão pensar que alguém acredita em Jesus porque acredita num dogma ou porque está disposto a acreditar naquilo que o catecismo fala. Na realidade, cada um de nós acredita naquilo que acredita. E aí a gente se justifica, se apoia nisso, se apoia naquilo outro, para, de fato, reforçar essa nossa convicção. Mas que, no fim das contas, qual é a nossa experiência? O que descobrimos pessoalmente seguindo a Jesus? Embora o façamos isso no meio de um grupo, de uma comunidade, de uma família. Infelizmente, muitos de nós
cristãos compreendem e vivem a sua religião de uma forma que provavelmente nunca terão uma experiência viva e vivida de encontro pessoal com Cristo, mas só apoiada em ideias, imagens, criando um mito, mas não uma coisa que seja existencial, seja de encontro de pessoa a pessoa. Talvez isso, numa fase infantil nossa, nós recebemos uma imagem de Jesus. Talvez ali, naquele momento, né, não há uma certa lucidez, né? Você tem muita coisa a se questionar, recebe a ideia, pronto, né? Talvez aquela ideia básica, talvez, da nossa cultura, né? Leite com manga mata. A gente aceita. Muitas vezes tem gente que nunca vai misturar os dois. Mas tem gente que desafia, né? Mistura, faz a experiência, toma, de fato, a conclusão própria de que aquilo simplesmente não condiz com a verdade, né? Tudo isso, a gente tem que pensar que mais tarde nunca mais tem gente que faz de fato um aprofundamento na sua fé em Jesus Cristo. Seja porque considera isso de tal forma muito banal, sem importância para a sua vida, porque não tem, de fato, alguma coisa que lhe questiona, que lhe faça descobrir, que aguce a sua busca interior. E simplesmente a vida toda vai conservar aquela ideia infantil, sem lucidez, recebida, apática. É a primeira impressão. Aquela história que na primeira impressão, pronto. Ali nunca mais queremos mexer naquela apatia, naquela indiferença. Infelizmente, viver assim, Jesus poderia ser algo catastrófico, né? Uma vez um escritor, Marcel Legault, ele escreve alguma coisa impactante, né? Esse tipo de cristão que tem aquela primeira impressão apática, né? Ignoram quem é Jesus. Estão condenados pela sua própria religião a nunca descobri-lo. Acho que aqui é o ponto neurálgico de tudo. Precisamos responder essa pergunta. Quem eu sou para vós? Se não há uma resposta, se temos só aquela primeira impressão que nos foi passada de uma forma muito infantil e somos apáticos a qualquer... Pronto. Viveremos uma religião com um monte de protocolo, com um monte de... seremos até muitas vezes ativos, passaremos essa fé à frente. Mas tudo é um caminho para nunca encontrar com Ele, mas sempre estar distante dEle. Então a pergunta que Jesus faz naquele contexto, Cesareia de Filipe, e que talvez no final do texto a gente faça uma interpretação um pouco defensora da nossa fé, mas Mateus não tem essa compreensão que nós temos de estrutura, de tal, e que no final aquele gares, desgares, toda aquela expressão que talvez nos falta entendê-la, é quase que Jesus dissesse: Pedro, essa experiência é uma experiência muito profunda, inspirada pelo Pai. De agora em diante você constrói a sua vida sobre mim. Você tem que abrir caminhos, você tem que ligar. A sua vida de fato é potente. A sua vida de fato é força do reino dos céus. Se interliga.
essa realidade com a realidade do céu, fazendo essa realidade ser nova. Seria um pouco essa, de forma muito simples, a expressão final de que a gente justifica isso para dizer que somos a única fé, a fé única que... e pronto, aquelas coisas todas que a gente sabe. Mateus não tem essa preocupação. Mateus tem a preocupação de dizer que a experiência de Pedro é potente e que a experiência de uma comunidade que, como Pedro, assume o Messias não como aquilo que tem na cabeça, mas aquilo que Deus inspira a perceber, é uma comunidade que é sinal de esperança, é sinal de abertura para a vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo.